baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Chega de baixo astral, eu vou para Porto Alegre, tchau. Mais ou menos assim começa um clássico do início dos anos 80 que atravessa gerações. É uma música que nasceu da saudade, é uma canção de exílio. E essa música é o tema do último episódio do nosso programa aqui dos Hinos de Porto Alegre no Perimetral Podcast. Deu Pra Ti, né, PG? Que é um baita clássico, não tinha como não estar nessa lista e a gente está muito feliz por isso, né? Essa música não é exagero de forma alguma, sendo bem franco, mas é uma das músicas preferidas da minha vida, essa música. É. Talvez tenha sido uma das músicas que eu mais escutei em diferentes fases, em diferentes etapas da minha vida. Eu escuto essa música até hoje e ela até hoje me toca e eu vibro e eu canto e eu grito e toco ela no violão também. Eu também toco. Eu adoro essa música, ela tem um carisma que é uma coisa diferente. É verdade. E tem essa coisa da saudade, né? Isso, da saudade, mas especialmente das identificações culturais que a gente tem com a nossa terra, com a nossa cidade. É verdade. E a gente vai conversar com quem então, Ju? Pois é, a gente tem dois convidados muito especiais que estão falando com a gente desde o Rio de Janeiro. Cleiton e Cledir estão aí com a gente. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. É um prazer, uma honra estar com vocês. A gente é fã de vocês dois. É verdade. E sejam muito bem-vindos ao Perimetral Podcast. Muito bom, nós também somos fãs de vocês, então acho que o papo vai ser muito bom. Não trouxe o chimarrão, mas acho que já está bem, sim. Legal estar com vocês aqui, obrigado pelo convite. É sempre bom relembrar momentos maravilhosos da nossa vida, como é o caso da criação do Deu Pra Ti, que a gente vai conversar hoje, né? Sabem que eu acho, aí vocês me corrijam se eu estou errado, mas dá para dizer que vocês viraram praticamente agentes turísticos de Porto Alegre, né, com essa música, porque é uma música que chama turista para cá, as pessoas querem vir para Porto Alegre porque ouvem essa música desde os anos 80. Para conhecer os recantos também que são mencionados na música. O que vocês acham? São ou não são agentes turísticos? Acho que sim, eu ouço muita gente dizer que depois dessa música teve vontade de ir para Porto Alegre, viajam para Porto Alegre, né, por conta da música, querem conhecer o Sul, então eu fico muito feliz com isso, né? Então, por aí, nós somos, de certa forma, embaixadores do Rio Grande pelo Brasil afora. Fico muito feliz com isso. Aliás, ela é bastante conhecida fora, gente. Vocês percebem isso, que tem, claro, pessoas de Porto Alegre que moram fora, não há dúvida, escutam essa música e se esbaldam na nostalgia. É uma música, como eu disse, muito carismática, né? Que tem, ela nos aproxima muito com cenários muito presentes, né? Em nós que somos daqui de Porto Alegre, cenários que desde a infância a gente percorreu. Mas para quem não é de Porto Alegre, é uma música que vocês percebem que também faz sentido? Certeza, essa música se tornou assim, não só um hino, acho que para os gaúchos, mas para as pessoas de outros lugares que têm saudade da sua terra natal. Eles perceberam que quando a gente fez essa música, nós tínhamos saudade de Porto Alegre, é uma forma de traduzir um pouco o nosso amor por essa cidade, o período que a gente viveu em Porto Alegre, e as pessoas se identificam com isso também, falando da sua localidade, das suas cidades. E muita gente também me falou que quando viaja para Porto Alegre, já vem cantando essa música de saída. De qualquer, não é gaúcho só, pessoa do Brasil inteiro. A gente viaja muito em todo o Brasil, fazendo shows até hoje, né? A gente tem uma agenda sempre cheia de espetáculos por todo o país, e onde a gente vai, se a gente não cantar o Deu Pra Ti, as pessoas reclamam pra caramba. Tem várias músicas nossas que fizeram sucesso, o pessoal realmente pede muito nos shows quando não estão incluídos no roteiro. E o Deu Pra Ti é uma delas, né? É uma música realmente que se tornou importante nos anos 80, quando ela foi uma das músicas mais executadas no Brasil durante muitos meses, né? Ela teve no top de mais tocadas do Brasil em todas as rádios. Então ela foi realmente, atingiu pessoas do Brasil inteiro e marcou, né, naturalmente a nossa carreira, a nossa imagem como eternos gaúchos, né, mesmo morando no Rio de Janeiro há tanto tempo. E essa música com certeza é
marca registrada da dupla, né? Na verdade, se transformou numa uma canção emblemática da nossa carreira, né? Porque a gente cantando a nossa terra. E no início dos 80 não tinha muito artista gaúcho fazendo música urbana para o resto do Brasil. E isso marcou muito, nos marcou muito também como os gaúchos, né? Onde a gente chega agora, mais uns dias vamos estar em Fortaleza, a gente chega, as manchetes de jornal é sempre a mesma, os gaúchos Cleiton e Cledir estão chegando. Então, eu gosto muito disso, eu tenho muito orgulho de ser gaúcho e a gente leva o Rio Grande conosco. E essa música é um exemplo disso, né? Marcou muito as pessoas. E como dizia Cleiton, como dizia Tolstói, né? Se você quer ser universal, comece por pintar a sua própria aldeia. Então, acho essa máxima muito importante e fundamental. Qual é a história por trás de Deu Pra Ti? Como é que começou essa canção? Olha, tem muitas histórias, tá? Vamos tentar resumir aqui, em 1 hora eu acho que vai dar para contar tudo. Mas assim, Deu Pra Ti eu considero um momento da dupla, quando a gente compôs o Deu Pra Ti nos anos, acho que foi 81, se não me engano, nós já tínhamos uma longa carreira, né? Tínhamos primeiro Almôndegas, com 5 discos gravados, já tínhamos gravado o primeiro disco da dupla, e o Deu Pra Ti está no 2º disco da dupla, né? E que teve uma aceitação, uma venda gigantesca. Essa música, em termos composicionais, eu considero que é um dos momentos onde nós atingimos uma maturidade composicional que a gente procurou a vida toda, né? Eu me lembro que, quando eu compus essa música, eu sempre fui um cara mais complicado, sempre fiz a parte musical, eu acredito, em geral, escrever as letras, e eu sempre gostei de procurar sarna para me coçar, né, para dizer a expressão popular. Nunca gostei de fazer coisas muito simples, né, na música popular. Eu acredito sempre teve uma visão mais clara do que era importante para atingir as pessoas. Eu gostava de enlouquecer e fazer as minhas loucuras, mas no Deu Pra Ti, eu cheguei à conclusão que eu tinha realmente que compor uma música que atingisse as pessoas. Eu queria, naquele momento, eu achava que a gente estava no momento de conquistar todos os corações, né, que curte música popular. Então eu parti para uma estrutura, aliás, nós desenvolvemos um método naquela época de composicional, que se trata de seguir, dar alguns passos em direção ao resultado final, que é, primeiro, escolher um ritmo, segundo, criar uma grade harmônica, gravar isso, escutar, e aí, a partir disso aí, criar uma nova melodia, uma melodia, e, finalmente, colocar uma letra, que foi o que ele fez. Então, teria muitas histórias para contar do Deu Pra Ti, né? Mas o Cledir pode complementar agora com a sua visão literária. Interessante, porque, pelo que eu estou entendendo, e isso é muito legal de ouvir, Cleiton, sim, é uma música que quem a escuta, como tu disseste, é uma música muito, como é que eu vou dizer, é uma música muito despretensiosa, muito alegre, muito leve, mas tem um método por trás dela, né, como tu estava dizendo, é uma composição que tem uma metodologia, escolhe um ritmo, escolhe uma maneira, uma linha ali de composição, enfim, é isso, assim, tem um trabalho ali bastante técnico por trás de Deu Pra Ti, portanto, Cleiton, pelo que eu entendi. A partir disso aí, dessa música, a gente criou, inclusive, um workshop que a gente oferece criação de música popular. Apresentamos em várias universidades do Brasil, aqui também para o Criança Esperança, no Rio de Janeiro, que foi um sucesso, com os adolescentes do Pavãozinho. Esse método foi criado quando eu criei o Deu Pra Ti. Foi a primeira música que a gente fez seguindo esse processo. Até então, nós fazíamos, a liberdade era total, ainda é, né? As pessoas me perguntam, como é que é para fazer música, qual é o caminho? Eu disse, olha, o caminho é infinito, pode pegar uma letra, botar a música em cima, pode pegar uma música, botar a letra em cima, pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, pode fazer misturado, esse processo, mas como nós também somos engenheiros, né? Eu gosto muito de método, você falou muito bem, essa música foi criada a partir de um método que eu intuí, depois de décadas compondo, entendeu? A gente já estávamos bem maduros como compositores, eu dizia, não quero errar. Como chegar num layout vencedor, né?
Aí eu fui fazendo a música com esse processo e o Cledinho escreveu essa letra genial, né, que realmente arrebatou todo mundo. Né? Vocês sabem que o Cleito, descrevendo assim o processo de criação, parece que a inteligência artificial seria capaz de fazer uma coisa dessas, né? Mas não é verdade, porque por trás dessa cabeça de engenheiro, de montar uma estrutura de uma música, tem todo um processo cultural que vem impregnado. Nós somos 2 guris do interior, nascemos em Pelotas e vivemos intensamente a nossa cultura gaúcha, né, com as músicas mais tradicionais e também misturado com a música brasileira e a música internacional. Então, isso está impregnado na hora que a gente parte para fazer alguma coisa. Mesmo que se use um método, a gente está criando coisas que são nossas, né? E esse entendimento veio com o tempo. Por exemplo, eu escuto, nós, quando eu falo de nós, é nós gaúchos que moramos no Sul e estamos conectados com o mundo todo. E eu encontro na música brasileira nada que se relacione a isso. Nós, no Rio Grande do Sul, encontramos vários autores e artistas que trabalham com os mesmos elementos. E do lado de lá da fronteira também. Se você pegar o Charly Garcia, que é um cara da nossa geração, pega a levada, o ritmo que a gente usa em Deu Pra Ti, você encontra em Los Dinossauros, do Charly, né, que ele está ali do outro lado da fronteira, um cara que se criou escutando as mesmas coisas que a gente, era a música argentina mais tradicional, era Beatles, era Stones e tudo isso. Então, você... Fito Paz também. Fito Paz, né, o Fito também... Então, você encontra ali, o Fito tem músicas mais tangueadas, a gente tem um tango no nosso primeiro disco, nós temos milonga, né? E mesmo as músicas que as pessoas não percebem, por exemplo, Paixão, que é uma balada, uma canção romântica pop, ela tem uma levada de milonga, ela tem o 3-3, a divisão do 4x4 em 3-3-2, é o tá. O Paixão é isso, é uma milonga moderna. O Vitor, nosso irmão, vocês sabem, fez um disco inteiro de milongas maravilhoso, né? E, enfim, e essa coisa eu queria complementar só porque o Cleito vinha falando, porque nós somos de uma região que tem uma cultura, né? E essa cultura ela está impregnada em tudo que a gente faz, mesmo quando às vezes pareça que não. Deu Pra Ti é o único, não tem no Brasil quem faça uma música desse tipo, desse jeito, só nós. Eu encontro relação do outro lado da fronteira, tanto na Argentina, pega o Uruguai com Jorge Drexler, por exemplo, que tem uma relação muito próxima com o Vitor, são parceiros. Então essa nossa região, ela tem uma cultura muito própria e que é diferente, você não encontra isso na Bahia, no Rio e outros lugares do Brasil, que tem as suas culturas também. E isso é que traz essa riqueza tão grande, né, da música brasileira. E a nossa contribuição é um pouco isso que eu estou falando. Isso que sem dúvida. Diga, Cleiton, quer complementar? Fica à vontade. Quero, Germano. Eu só queria que eu lembrei esse negócio que o Cleiton falou, que só nós poderíamos fazer essa música, e eu concordo perfeitamente com ele, porque, como eu falei, eu criei, inicialmente, nesse processo criativo, eu escolho um ritmo, né? Há muitos anos eu buscava, não foi só no Deu Pra Ti, eu fiz várias experiências em outras canções anteriores, de um tipo de levada no violão que fosse nosso, fosse do sul do Brasil, e fosse uma coisa interessante, ligada às nossas origens, o que o João Gilberto conseguiu com a Bossa Nova, por exemplo, no violão, aquele tipo de levada, mas uma coisa nossa. E aí, então, eu me lembro que eu gostava muito desse essa célula rítmica no violão, eu achava bonito e está muito ligado, como o Cleiton falou, a toda uma história de cultura do Sul. A gente pode remeter isso ao bolero, ou até
a ritmos mais antigos, como a vaneira, essas coisas todas. A clave cubana. Bem conhecida. A música latina, ela traz esse 3-3-2 dentro do 4x4. Né? E aí que no Deu Pra Ti, então, aconteceu também esse processo seletivo, né, da minha parte na criação musical, desde o início, desde o fundamento. A gente considera que o ritmo é, digamos, o alicerce da música, né? O ritmo é elevada, como é que a música vai pulsar, né? Então foi muito bom chegar nesse momento, depois de anos compondo música e entender, bom, é isso que eu quero fazer nesse momento com o meu violão, e aí brincar em cima disso para fazer uma grade harmônica, né? Foi uma fazer o Deu Pra Ti. Eu acho que a alegria que nós sentimos naquele momento, e a alegria que me deu também escutar a letra que o Cledir escreveu depois, dá aquela satisfação infinita, né, indescritível, que a gente sabia que a gente tinha composto algo realmente que ia passar para muita gente um sentimento importante. Ju, eu sei que tu quer perguntar, mas tem um aspecto aqui que eu acho que não sai da minha cabeça enquanto o Cleiton e o Cledir estão falando, que é sobre... Bom, aí o Cleiton compõe a melodia, e aí a minha dúvida, duas dúvidas, na verdade. Primeiro, se vocês já queriam que a música homenageasse Porto Alegre, antes do Cledir, né, apresentar a letra. E a segunda dúvida é se tu já apresenta pro Cledir, Cleiton, a melodia cantada, né? O larari, larará, larararararará, e aí ele bota a letra em cima disso... Exatamente. A música chega na mão do Cledir pronta, com toda a liberdade para ele fazer o que quiser, mexer para cá, mexer para lá, transformar formatos. A parte A pode dobrar 2 vezes, ou a parte B pode ser pela metade. Isso aí entra o trabalho dele como letrista, e ele já recebe a melodia pronta, né? Muitas vezes ele reclama que eu faço umas melodias chatas de escrever em cima, porque o Nem Pensar, por exemplo, é parará, aí fica um silêncio, ó. Parará. Não é 3, é 2. Aí você dá pra ti. Pá, isso eu nem pensava. Vai escrever uma letra num troço desse, entendeu? Eu reclamo porque o cara, eu digo, bota mais umas notas musicais aí, por exemplo, Maria Fumaça é taca, 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 taca. Aí dá para escrever, né, gente? Essa Maria Fumaça é devagar, quase parada. Agora o cara me dá uma melodia que é pá, pá. Vai escrever o quê, cara? Pá, de vez em quando ele me vem com um passo. Eu comecei para outro lado, mas responde o que ele perguntou sobre a questão da letra e do argumento sobre Porto Alegre. Não, essa música me veio, só a música, o Cleiton não me deu orientação nenhuma de letra, né? Veio a música. É claro, porque a gente compõe de maneiras diferentes, mas essa música veio, a música primeiro. E quando vem assim uma música do Cleiton, eu tenho o costume de ficar ouvindo até não precisar ficar ouvindo, porque ela já está na cabeça, e ali eu vou dormir, vou acordar, eu estou com aquela música o dia inteiro na cabeça. Claro, imagino. E aí começa a vir o quê? Aí eu acho que ela, como ela já vinha impregnado de tudo isso que a gente falou, sabe? É uma música que tem essa cultura, que tem essa nossa cultura gaúcha, estava ali, está nas entrelinhas dessa melodia, né, desse ritmo, tudo. Aquilo foi me dando, claro, num momento em que eu estava com muita saudade de Porto Alegre, a gente já estava morando no Rio há algum tempo, né, e comecei a escrever em cima dessa ideia, batendo a saudade, e o Deu Pra Ti encaixou perfeitamente nas 3 pobres notas musicais que o outro me deu para escrever. Eu escrevi 3 notinhas, então Deu Pra Ti, encaixou ali, e a partir daí foi... Menos é mais, Cledir. São poucas letras, poucos espaços, daí tu tem que te virar para letra genial. Ô Cledir, e diz uma coisa, a letra foi escrita de uma sentada, assim, como é que foi? Ou foram vários dias? Foi um processo demorado, não? Não foi, essa letra não. Algumas letras, sim, eu levo anos para terminar. Mas outras, às vezes, saem numa sentada. Maria Fumaça saiu assim, eu comecei a escrever e acabou. É aquela coisa que parece um roteiro de filme, né? E Deu Pra Ti também, me veio... Eu não lembro exatamente, não foi assim tanto na correria, eu acho que foi mais um processo de elaboração,
Mas na hora que começou a sair, na hora que eu achei o mote, Deu Pra Ti, que eu iria falar de Porto Alegre, da saudade que eu estava sentindo, aí ela veio. Porque aí começam as lembranças, essa música é meio que uma colagem de saudades de coisas, de lugares, de pessoas, né? E aí as coisas vieram se acumulando, né? É claro que eu falo do Beira-Rio, né? E as pessoas reclamam porque o Cleito é gremista, mas o Cleito diz que a música, a harmonia, a melodia é gremista, mas é uma coisa que só ele percebe. A letra é nada, mas a música é gremista. Me obrigaram, viu? Me obrigaram, Juliana e Germano, me obrigaram a cantar essa música falando. Mas no show, foi ver que eu não canto, a parte do Beira-Rio eu estou fora. A parte do Beira-Rio ele não canta, ele se nega a cantar, e não, eu canto como público, em geral, todo mundo ama o Beira-Rio, então, normalmente o teatro acha isso. Mas não dava para botar conta disso. Não. Essa parte quem canta é o Cledir, especificamente. O Beira-Rio o Beira-Rio ele tá... Não, é olímpico ali no meio, não? Poxa vida, fazer uma gentileza, botar o olímpico? Não, né, Cledir? Não, o Germano, eu que solo essa música, a minha voz, eu canto no disco eu canto tudo, mas nos shows, aí eu comecei a ficar cansado de cantar o Beira-Rio ali, repetir, então é o Cledir que entra. Mas, nas gravações sou eu que faço solo, mas o Cledir canta comigo em várias partes também, né? Esse é o nosso processo criativo. Às vezes o Cledir sola, eu faço uma participação, às vezes eu solo, o Cledir participa, a parte vocal, né? Estou falando de quem é que canta o quê. Aí a gente divide. Tem músicas que os dois dividem, né? A gente está preparando um disco novo para lançar agora, esse ano ainda, ou no máximo ano que vem, acho que vai ser esse ano ainda, de músicas inéditas. Então já estamos dividindo bastante aí, entre 10, 12 músicas, que cada um vai cantar. E dividimos irmãmente. Sempre tem uma coisa que me chama a atenção também enquanto vocês contavam a história da música, que eu não sabia, é que as músicas do Cleito e Cledir, eu não sei se tem essa impressão também, Ju, a impressão que a gente tem, claro, e isso é o bom compositor, sempre vai buscar esse caminho, é que foi feito tudo junto. Por exemplo, Maria Fumaça, que o Cledir estava mencionando agora, como é uma música que tem essa Maria Fumaça devagar, coisa parada, tu vê o trem andando, né? Então a letra, ela tá conversando junto com a melodia, né? E Deu Pra Ti, eu nunca imaginei que fosse, porque ela tem um espírito, uma maneira de se comunicar ali que parece que tá fazendo aquela homenagem ao mesmo tempo para a redenção, para esses pontos todos em que vocês estavam mencionando. Então, no caso de Maria Fumaça, eu sei que não é o tema aqui do nosso podcast, mas Maria Fumaça também foi feito separado, porque eu sempre tive a impressão de que, olha a sacada dos caras, eles foram compondo a letra para uma Maria Fumaça e a música tá empurrando o trem junto. Eu tô vendo o trem se aproximar, chegando, né? Me tira essa dúvida agora. Também foi feito nesse processo, o Cleito fez a música, inclusive o Cleito estava em Porto Alegre e me mandou numa fita cassete, né? Uma fita cassete, eu não sei se vocês sabem o que é, é uma coisinha de plástico que vem uma fitinha enrolada lá dentro. O Cleito me mandou uma fita cassete com essa música e eu escuto. Quando eu escutei, eu digo, mas isso é um trem andando. E é claro que me veio a lembrança das nossas viagens de trem lá em Pelotas, que é aquele trem que passava pelo Capão do Leão, ia para Pedro Osório, depois ia até Bagé. Então, é uma vivência real que a gente teve na infância, claro, e a história depois vira uma grande ficção, mas é isso, quer dizer, a música me remeteu a isso. Eu acho que essa coisa da letra, como você está falando, que é tão bem encaixada na música, eu acho que tem essa magia da parceria, né, de a vida inteira juntos, eu e o Cleiton, e de entender, de perceber. Quando eu chego à música do Deu Pra Ti, eu percebo aquilo. Não é que eu estou fazendo uma música com o Alceu Valença, né, que tem toda na música dele tem tiques e tem coisas que não tem na nossa. Então, quando eu consigo perceber isso nas músicas do Cleiton, na verdade, eu estou expressando em palavras aquilo que ele já está dizendo nas melodias. Isso é o que eu busco sempre quando eu escrevo em cima de música pronta do Cleiton. Vem cá, na letra tem Garopaba no meio. Como é que Garopaba foi parar numa letra sobre Porto Alegre?
Ah, não, a gente assumiu Garopaba, pegamos para nós. Invasão. É que nem... A praia mais porto-alegrense do litoral catarinense, essa é verdade, né? Não, na época a gente ia muito para Garopaba, né? Então era uma extensão de Porto Alegre, Garopaba, é uma licença poética. Nós resolvemos invadir Santa Catarina porque eles fazem a maldade de dizer que a praia mais linda do Rio Grande do Sul é quase chegando em Santa Catarina, que é Torres. Então nós já pegamos Garopaba para a gente agora, só temos que refazer o limite da separação de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem que começar depois de Garopaba. Mas isso falam de Torres que não conhece o Laranjal, na beira da Lagoa do Cipá. É outra história. É bom não espalhar muito para o pessoal não ir para lá. Deixa ela quietinha, a Mata Virgem. Vocês estavam fazer quanto tempo já no Rio de Janeiro quando compuseram Deu Pra Ti, gente? Estavam há uns 6 anos, já 5 anos? A gente veio para o Rio em 77 com Almôndegas, tá? Enchemos uma Kombi e viemos embora. 77. Depois daqui Almôndegas acabou, o Cleito voltou um ano para Porto Alegre, eu não voltei mais, e Deu Pra Ti de 81. Então, 77, 8, 9, 80, 4 anos. Estávamos há 4 anos aqui. Mas era um momento especial também, assim, porque, sei lá, tem um momento que começou a bater uma saudade grande. Né? E tem muitas referências ao Bonfim ali, né? Que é onde vocês transitaram muito com os próprios Almôndegas também, né? Como é que... Diga, Cleidir, por favor. No Bonfim, né? A gente morou ali todo o tempo, porque a gente morávamos com a avó Ramona e com a tia Dadá, a gente morava com elas ali. E, claro, transitávamos muito, era uma época de faculdade, a gente ia caminhando para a faculdade, e é isso, o Bonfim era o nosso bairro, né? O nosso bairro em Porto Alegre. Como é que vocês hoje, quando retornam a Porto Alegre, como é que vocês enxergam a cidade? Qual é a leitura de vocês sobre Porto Alegre hoje? Não só na comparação com aquela época, mas vocês que não moram mais aqui, quando vêm para Porto Alegre, tem essa magia ainda do Paralelo 30? Tem o Deu Pra Ti ainda, Baixo Astral? Vocês se sentem felizes, acolhidos nessa cidade? Ou tem alguns aspectos da cidade que hoje remete a algum tipo de frustração, porque a cidade mudou em alguma medida? Como é que vocês encaram a cidade hoje? A cidade vai... Pelo contrário, assim, nenhuma frustração. Eu acho, exatamente, eu tenho uma alegria imensa em perceber esses anos todos, desde que a gente morou em Porto Alegre para cá, nós fizemos parte daquele movimento ali dos anos 70, de uma busca de muitos compositores e artistas em busca de músicas que representassem o sul do Brasil, né? O Almôndegas fez muito isso, né? E depois a dupla deu sequência. E eu percebo que isso aí, houve um crescimento gigantesco, né? Os gaúchos cada vez mais passaram a ter orgulho de Porto Alegre, falando mais de Porto Alegre agora do que do Rio Grande do Sul, né? Os gaúchos, em geral, sempre foram muito vaidosos, no bom sentido, em relação à cultura do Sul, mas os porto-alegrenses, assim, davam um valor X para Porto Alegre, e hoje eu vejo que Porto Alegre é cultuado, né? Não só pelos gaúchos, como também no Brasil inteiro. Tem a coisa da noite também, porto-alegrense, que cresceu muito, né? Na nossa época tinha um outro bar que a gente bebia na madrugada, o Porto Alegre ficou muito rico, no inverno, as pessoas passaram a fazer aquele movimento que existe na Europa, muito forte no inverno. As pessoas sentem em mesas na rua e bebem na rua, apesar da baixa temperatura, né? Eu acredito, o que eu sinto em Porto Alegre, cada vez que eu volto a Porto Alegre, é que as pessoas são cada vez mais confiantes do que elas representam para todo o Brasil, para o mundo. O que é Porto Alegre hoje? O que é essa cidade, essa capital tão emblemática, né, que é Porto Alegre? Eu fico muito feliz e também acho que tem um retorno gigantesco de carinho, né, de afeto das pessoas em relação a tudo que a gente tem feito na nossa carreira musical. Isso é muito lindo, isso foi crescendo. Desde o tempo do Almôndegas, eu me lembro, quando as pessoas me paravam na rua, me reconheciam, nos primeiros programas de TV, aquilo já enchia meu coração de alegria, né? Eu estava carente na época, precisava de colo, né? Me sentia um João Ninguém naquele período. Isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje as pessoas são muito carinhosas conosco, admiro muito o que a gente fez. Então, Porto Alegre pega, eu costumo dizer por aí, né, que
Porto Alegre nos pega no colo o tempo inteiro, né? Então, não tem como não gostar, né? Sempre que a gente vai toda hora a Porto Alegre, seguidamente. É muito bom. Dá pra dizer, não sei se vocês concordam, que essa música, ela virou meio que um símbolo do gaúcho, ou da gaúcha moderna. Porque é uma música que valoriza as origens da gente, mas ao mesmo tempo ela fala de um gaúcho cosmopolita, né? Faz sentido pra vocês isso? Vocês sentem isso também? Faz sentido, e a intenção sempre foi essa, até porque a música que a gente faz, ela busca exatamente isso, somos nós, gaúchos contemporâneos, né? Que de certa forma, Cleiton e eu somos símbolos disso, né? Porque a gente saiu pelo Brasil afora espalhando essa ideia, né? Que para muita gente era uma novidade. Quando a gente surgiu, eu me lembro que nos perguntavam, mas gaúcho também faz música? E fazemos, sim, muitos de nós fazem música. Então, muito legal. E era uma certa estranheza para o resto do Brasil, porque eu me lembro que um crítico, logo que a gente apareceu, escreveu: Cleiton e Cledir parecem uma dupla de ingleses que cantam numa língua que lembra o português. Eu gosto muito disso, porque acho uma definição maravilhosa. Parece uma dupla de inglês. Para ele sempre foi meio estranho aqueles dois caras, né? Uma dupla que naquela época não existia duplas também, assim, com tanta expressão. Enfim, eu queria lembrar só que a gente saiu, existe várias maneiras, tem gente que saiu e voltou, tem gente que saiu e não voltou, eu digo voltou para morar, e tem gente que nunca saiu. Hoje em dia é possível tudo isso. Nós, na nossa época de anos 70, a gente tinha que sair, porque o Rio Grande do Sul não tinha coisas, não tinha equipamento de som para a gente fazer show, não tinha estúdios de gravação, tinha um que era o Isaac, né? Então era tudo muito precário. Nesse sentido, Porto Alegre cresceu, se desenvolveu muito. Hoje, estúdios de gravação maravilhosos que tem em Porto Alegre, tanto é que nosso próximo disco, a gente está indo para Porto Alegre para gravar esse disco em Porto Alegre. A nossa intenção com esse disco é reafirmar essa nossa identidade gaúcha contemporânea. Então, Porto Alegre, para mim, cresceu muito nesse sentido. Acho genial que a cidade tenha se transformado num polo de produção cultural e tantas coisas bacanas. O Vitor fala disso na Estética do Frio, né? Não mais o centro de Rio e São Paulo e nós seríamos a periferia disso. Não, é o centro de uma outra história. E Porto Alegre tem se tornado isso. Eu fico feliz de ver, sabe, o Bienal do Mercosul, é um acontecimento fantástico, que se repete em Porto Alegre, o South Summit, que vai acontecer de novo agora, sabe, o Fórum Social Mundial, que infelizmente parou, mas eram coisas que, sabe, era o centro de um outro mundo, o centro de uma outra história. Isso me deixa muito feliz, de ver coisas que em Porto Alegre vão crescendo e vão se desenvolvendo. E uma das coisas, para mim, é o seguinte: a gente não mora mais em Porto Alegre, não temos casa em Porto Alegre. Então, o que é muito diferente para nós é que a gente vai e fica em hotel hoje em dia. Então, ficar em hotel é uma coisa meio estranha para a gente. Mas é uma realidade que a gente tem hoje. E outra coisa que avançou muito em Porto Alegre são os restaurantes veganos e vegetarianos. Eu sou vegetariano há 50 anos, sabe? Então, para mim, eu fico muito feliz que veio. Isso é um sinal de crescimento fantástico da cidade, de abertura para um novo tempo, uma nova época, porque no tempo que eu morava em Porto Alegre, só existia o restaurante macrobiótico, que era o único lugar que a gente tinha para comer. Eu fiquei muito orgulhoso, por exemplo, falando da cidade, que eu não comentei muito sobre isso, a orla de Porto Alegre, né? A gente comentava muito que o Porto Alegre ficava virado de costas para o rio. Ok, é um clima frio, não é a mesma coisa do Rio de Janeiro, que todo mundo quer ir para a praia, mas eu ia a Belém do Pará, por exemplo, e olhava aqueles projetos modernos que eles criaram lá nos piers, né, no pier de Belém, e eu comentava com as autoridades de Porto Alegre: por que a gente não explora, por que vocês não promovem projetos nessa direção? Aí as coisas começaram a mudar. Hoje em dia, eu acho que a orla de Porto Alegre está lindo, tem todos aqueles restaurantes também, que é uma parte relativamente nova em Porto Alegre, que é muito bonita. A cidade merecia
esse tipo de abordagem, digamos, internacional para as cidades, para receber turistas, receber viajantes, né? E até uma época me convidaram para ser sócio de um restaurante ali perto do gasômetro. Eu pensei um tempo em fazer isso, acabei não me envolvendo, porque eu não entendo nada de restaurante, mas é uma coisa assim que me dá muito orgulho ver a cidade crescer também, como o Cleidir falou, fisicamente, né? A cidade é muito diferente do que ela era há 30, 40 anos atrás, no bom sentido, uma cidade mais bonita, mais cosmopolita, mais internacional, que é o que a gente ambiciona. A gente quer que Porto Alegre realmente seja um centro mundial de cultura, e tem todo o potencial para isso, né? Eu acho que também tem as dores do crescimento, né? O Cleiton está falando de uma coisa muito legal, ao mesmo tempo meus amigos em Porto Alegre reclamam muito da especulação imobiliária descontrolada. Aumentou o lixo? Não sei. É que a gente não mora mais em Porto Alegre, mas eu, pelos amigos, eu fico ouvindo muita coisa como essa, como preocupações com as políticas públicas, e agora com as enchentes, o ano passado, que foi aquela tragédia, aquela dor, para a gente ficar, muita gente culpando as políticas públicas que deveriam ter sido feitas e não foram, né? Então, o crescimento tem o seu lado bom e tem o seu lado mal também, e a gente precisa estar muito atento a tudo isso também. Agora, tem um ponto que, enquanto o Cleiton tinha falado ali, Cleidir, de como ele criou Deu Pra Ti, com um método muito claro e sabendo que ele queria partir, né, em vocês como dupla, para um novo caminho que conquistasse mais gente, que fosse uma coisa... Porque os Almôndegas tinham uma proposta bastante... Tinha um refinamento, não que o Cleiton e Cleidir não tenha, mas tinha uma ideia com o Cleiton e Cleidir de ser mais popular, né, de atingir mais pessoas. E aí eu quero fazer a pergunta que talvez vocês sejam os primeiros a responder essa pergunta do jeito diferente que a gente sempre ouve a resposta, que a gente pergunta: vocês esperavam que fosse um sucesso? E as pessoas dizem: não, nunca imaginei que fosse um sucesso. Mas pelo que o Cleiton estava dizendo, me parece que ele escreveu Deu Pra Ti, sim, com essa noção de que eu quero compor um sucesso. Quando vocês terminam a música, isso fica claro para vocês: não, essa aqui vai bombar, nós vamos estourar com esse som aqui. Olha, quando a gente entrou numa Kombi com os Almôndegas em Porto Alegre, fomos em direção ao Rio de Janeiro, a gente queria fazer sucesso, é claro, porque a gente queria levar nossa música para o resto do país e para o resto do mundo, então o objetivo tinha isso, mas sem abrir mão do fundamental, sabe? A gente já recebeu muitas propostas durante a nossa vida para fazer muito sucesso, que a gente não, obrigado, né? Inclusive tentaram nos envolver no movimento da música sertaneja e uma série de coisas que não tem a ver conosco. Então, sem abrir mão dos nossos princípios, a gente sempre quis que a nossa música chegasse a um público grande, um público maior. E durante os anos 80, fizemos muito sucesso popular. Muito sucesso popular, fazíamos shows em ginásios, em estádios, a música vem mudando muito de lá para cá e hoje a gente está muito feliz, eu acho que hoje a gente compõe e cria muito melhor, mas não temos hoje essa expectativa de fazer um sucesso como a Anitta faz, até porque eu não tenho uma bunda tão bonita como a da Anitta. Mas deu pra ti, Cleiton? Tinha essa ideia de quando tu compuseste, tu sabia, tava tentando mesmo fazer um sucesso e achou que fosse funcionar como sucesso? Isso que eu ia complementar. Talvez tenha sido a primeira música que eu compus, que eu, digamos, concedi comigo mesmo, uma questão muito pessoal, de fazer algo que tivesse um processo mais forte, digamos, mais, não vou dizer marqueteiro, que nem existia essa expressão na época, mas eu acreditava que esse formato ia atingir mais pessoas do que outras experiências criativas que eu já tinha feito. Por outro lado, o meu simples, né, não é tão simples como o do Dorival Caymmi, que gostaria de ter composto Ciranda Cirandinha, que era o sonho da vida dele, ter composto Ciranda Cirandinha. O simples é difícil. Deu Pra Ti é uma música simples, como você falou no início da entrevista, é realmente simples. Mas eu estava escutando na época, por exemplo, Keith Jarrett, o grande pianista de jazz, e depois eu me dei conta que eu copiei ali umas notinhas do Deu Pra Ti de algo que eu estava escutando num tema dele. Tá? Ou seja, ela é uma música simples?
considero que talvez seja uma das músicas talvez mais simples que eu tenha composto. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma sofisticação que você só atinge depois de muitos anos de trabalho. Para compor o Ciranda Cirandinha é difícil. A pessoa pode compor uma música simples, mas, em geral, são descartáveis, são chatas, são fracas, não trazem nada de novo. Né? Nós temos tido sorte de compor músicas simples, como Deu Pra Ti, mas que tem um profundo valor na questão de que ela é o resultado de um processo longo, né, de aprendizado e também de reflexões que a gente faz. Eu e o Cleidir conversamos muito também nessa questão de compor. Então, a gente compõe 30, 40 sons e aproveita 3 ou 4, entendeu? Esse processo é muito importante para nós também. Mas sabe... Diga, Cleidir, desculpa. Não, eu ia perguntar, ia insistir ali. Eu ia insistir na pergunta, dizendo, sabiam que seria um sucesso ou imaginavam que seria? Deu Pra Ti? Eu achava que sim. Quando eu escutei, por exemplo, quando o Cleidir compôs Paixão, eu escutei, porra, puta de um sucesso. Maravilha essa música. Realmente. Quando eu compus Vira Virou, consegui fazer algo muito bom. Vira Virou. São duas músicas que sempre fizeram muito sucesso nossas, né? E o Deu Pra Ti também. Eu tinha essa sensação, além do mais, de achar que ela ia fazer muito sucesso no Brasil, era um momento propício. Nós estávamos subindo, nós estávamos num momento de ascendência, de sucesso cada vez maior, e eu senti que ela tinha a força para segurar essa história. Não era uma musiquinha qualquer, era uma super música que trazia, digamos, resumia, a letra resume, eu acho que muito da nossa vida, das coisas que são importantes para nós, né, que foram a música em si, como o Cleidir falou, quando recebeu, já sentiu que tinha tudo a ver com o Sul. Então, modernidade, coerência com as coisas que a gente tinha feito, relação com a cultura da nossa origem, um poder para conquistar o mundo por tudo que estava acontecendo naquele momento, né? Então, eu não vou te dizer que eu tinha 100% de certeza, porque sucesso é um mistério, né? Em alguns momentos tem coisas que a gente acredita que vai e em outros momentos que não vai e acontece ao contrário. Mas nessa música eu tinha muita confiança que ia dar certo. Eu acho que tem uma questão que é a satisfação do criador, do autor. Eu fico feliz de determinadas coisas, quando eu faço, me dão uma alegria, uma plenitude criativa. E isso é o mais fundamental para mim, como criador, como artista, né? E essa questão de sucesso depende de vários fatores. A gente está falando de um sucesso nos anos 80, que a gente teve ali um impulso de uma gravadora, que era a melhor gravadora do Brasil, botando essa música para andar. A gente tinha uma estrutura profissional por trás muito poderosa, né? E o sucesso era tocar na rádio, o sucesso era estar nos programas de televisão da Globo toda semana, como a gente estava. Hoje em dia é outra coisa, né? O que é sucesso? A gente sabe, hoje em dia esse sucesso popular é uma coisa que está totalmente fora do nosso ambiente, totalmente fora das nossas intenções, do que a gente busca. Então, hoje em dia, sucesso para mim é fazer coisas que me realizam profundamente, né? E quando eu crio coisas que me dão essa satisfação, como, por exemplo, a música Autorretrato, mais recente, eu pego uma música como Paz e Amor, foi uma música que a gente lançou com o MPB4. Essa música também foi nesse processo, o Cleiton me mandou a música e eu escrevi essa música, que é uma música que fala de esperança em um mundo melhor. E essa música eu escrevi chorando o tempo todo, emocionado, eu me emocionei o tempo todo escrevendo, e durante muito tempo a gente começou a cantar em shows ao vivo e eu chorava no show, eu não conseguia cantar essa música, de tão emocionado que eu ficava. Essa é a satisfação mais importante que um autor, que um compositor pode chegar a ter.
Gente, que baita papo, um prazer ter vocês aqui, né, PG? Baita conversa, foi incrível. Antes de encerrar e pedir a música, né, eu quero fazer um agradecimento especial, porque a gente está chegando ao fim dessa série Hinos de Poa, né, PG? E a gente tem duas pessoas importantes aqui que fazem esse programa acontecer, a Rafaela Knevitz, que é a nossa produtora, e o Leandro Carvalho, que está aqui na equipe técnica fazendo a coisa funcionar aqui. Então, é sempre importante agradecer quem está nos bastidores também, porque sem eles não acontece nada. Vocês sabem, né, Cleiton e Cledir, como são as coisas, né? A gente não faz nada sozinho. E para fechar, a gente também quer pedir, claro, a música, né, PG? Queremos. Cleiton e Cledir, muito obrigado pelo papo, cara. Eu sou fã há muitos anos de vocês. Essa música Deu Pra Ti, eu ouço ela até hoje, eu ouço mesmo. Eu também. Ouço, não é porque eu ouvi, tocou na rádio aqui na 102, não. Eu boto ela em casa, dou play no Spotify pra ouvir Deu Pra Ti, porque eu tenho um carinho por essa música imenso, assim como várias outras músicas de vocês. Mas Deu Pra Ti, pô, cara, que sonzeira, cara. Obrigado por terem composto essa música, obrigado por serem o Cleiton e Cledir. Vocês nos representam, assim, com... A gente tem um carinho imenso, cara, de poder falar de vocês como ídolos nossos, de verdade. Obrigado. Imagina, bem capaz. Bem capaz. Deus o livre. Eu queria encerrar, complementar duas coisas. Essa música, muita gente fala das letras, dos lugares, das coisas óbvias que tem, né? Como o paralelo 30, que é o nosso paralelo mágico, né? A gente poderia falar horas aqui sobre isso. Então, para mim, particularmente, muito importante citar o paralelo mágico, né, que cruza Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, essa força, essa energia, essa magia que se transfere do norte para o sul. Mas tem dois detalhes na letra que eu gosto muito. Um deles é as guria. As guria não é as gurias, é as guria no singular, é uma coisa nossa, só nós falamos assim, né? E as pessoas muitas vezes não percebem esse pequeno detalhe mais importante na letra. E outra coisa é o cobertor de orelha, que só nós do Rio Grande do Sul entendemos. O resto do Brasil canta o cobertor de orelha, mas não sabe o que é, acham que é uma coberta para aquecer, mas não é, é aquela companhia que a gente consegue ter para poder aquecer nas noites frias. Então é isso, queridos, um beijo grande, obrigado, tá? Obrigado. Mas o paralelo 30, eu sempre penso também que paralelo 30 só nós entendemos, né? Eu acho também. O pessoal fora eles cantam também, mas não sabe meio o que é, né, Cledir? Tem muita coisa que o pessoal não entende, né? Mas aos poucos vai se explicando, Piada interna. Não, mas aí, claro, que a gente tem um processo de conhecimento do paralelo 30, né? Dessa energia positiva que vem do norte para cá. A gente tem até em Três Coroas um monge tibetano que veio para cá e criaram ali, tem um templo budista, né? E aí, o nosso paralelo, são energias que estão vindo, os caras estão vindo. Em Porto Alegre vai crescer cada vez mais com toda essa energia mágica que tem aí. Obrigado. Valeu, Cledir. Beijo, Cleiton. Obrigado. Obrigado pela ótima entrevista aí. Beijo. Então vamos cantar. A gente que agradece. Vamos cantar. Vamos ouvir? Vamos? Ju? Vamos ouvir então agora Deu Pra Ti com Cleiton e Cledir aqui no nosso podcast, o Perimetral, encerrando, né, a série Hinos de Poa. Ju, vamos ouvir Cleiton e Cledir. Valeu, grande beijo, tchau. Beijo. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Quando eu ando assim, meio down, vou pra Porto e pá, que legal. Coisas de magia, sei lá. Paralelo 30. Que? Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau, 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 tchau.